à nossa primeira aula do curso Fundamentos de Administração, um assunto extremamente importante, porque sem administração tudo dá errado, as coisas não funcionam, a casa não funciona, a empresa não funciona, o governo não funciona, a escola não funciona. A administração é necessária em todos os campos da vida e devemos buscar a boa administração e exigir boa administração daqueles que nos dirigem. Pois bem, vamos começar o curso falando de dois livros. Este primeiro livro aqui é um livro chamado Econômico, ele é do Xenofonte. O Xenofonte foi um discípulo e contemporâneo do Sócrates e ele traduziu aqui as ideias do Sócrates sobre a administração. Então, lá muitos séculos antes de Cristo, já tinha alguém falando de administração e de sua importância. Naturalmente, o Sócrates focalizava aqui a administração de uma fazenda, de uma casa. E esse segundo livro, que tem sido muito útil para mim, ele é importante pelo seguinte: ele é um livro que fala da administração no século XIX. Ele tem, durante todo o século, escritos sobre administração de vários autores diferentes. Por quê? Porque à medida que as empresas foram tendo problemas, eles foram começando a equacionar esses problemas através das suas reflexões, etc. Então, a administração envolve duas coisas. Existe a administração dos governos, dos exércitos, das igrejas, que é bastante antiga e que acumulou um conjunto de conceitos que depois foram sendo tornados válidos do século XIX em diante, e a administração das empresas, que é bem mais recente e que evoluiu muito nesse curto período de tempo, motivada pelo dinheiro. Então, as empresas, elas são organizações diferentes das igrejas, dos exércitos, dos governos, porque elas estão em mercado concorrencial, lutando para sobreviver, elas têm que provar todo dia a utilidade delas e assim por diante. Então, um conjunto de coisas fazem as empresas serem diferentes. Entretanto, elas se aproveitaram de tudo aquilo que já existia de boa gestão e elas desenvolveram um tanto de coisa que devolve até mesmo para as outras instituições. Por exemplo, o governo se beneficia muito hoje das ideias que vêm da gestão empresarial, correto? Então, administração em geral, pública, de grandes instituições e antigas instituições, e administração das empresas. Nós vamos focalizar bastante a administração das empresas. No século XIX, as empresas estavam em processo de organização rápida para dar conta dos desafios que iam aparecendo. Por exemplo, o desafio de lidar com pessoas, as pessoas ali trabalhando, etc., a motivação, as dificuldades de organização dessas pessoas e assim por diante. Os desafios da logística, movimentar grandes quantidades de matérias-primas, movimentar grandes quantidades de produtos e assim por diante. Então, a administração foi tirando ideias dos exércitos, por exemplo, logística, correto? Da igreja, por exemplo, a organização dos governos, e aí, a partir daí, ela foi desenvolvendo uma metodologia de gestão própria, apropriada para ela, e se desenvolveu bastante. Então, administração, vamos resumir, coisa mais velha do que andar para frente, que surgiu junto com o surgimento da própria civilização, da própria vida social organizada, e que teve um desenvolvimento mais recente, muito grande, a partir da gestão de empresas. Então, os conceitos que vamos falar aqui são aqueles conceitos que foram sedimentando ao longo do tempo e que foram bem incorporados a partir da gestão propriamente dita, que começou a funcionar como uma disciplina claramente estabelecida e como uma disciplina cientificamente estabelecida a partir do século XIX. É isso que nós vamos tratar aqui. Então vamos ao curso. Na próxima aula falaremos sobre o propósito da administração.